Paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, depois do Davidson não deixar a gente gravar aí por umas 3 semanas, Davidson, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu sei que vocês estavam com saudade, então nós voltamos mais uma semana aqui para falarmos da Palavra do Senhor. E hoje eu tô com a ilustríssima... Meu Deus. Já começou com meu Deus, assim, nem continuei o elogio. Professora Alexandra, aplausos para a dona Alexandra. Primeira vez com a gente, né, Alexandra? É, a primeira vez. Alexandra gosta de ficar escondida, mas eu consegui arrastar ela pra cá, pra falar um pouquinho. Eu tenho muito prazer em estar conversando com você. Já fui aluna dela, aulas de primeira, viu, gente? Então a gente vai ter conteúdo realmente de primeira aqui pra gente aprender. E hoje a gente vai falar sobre a lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Eu já vou te pedir para dar aquele joinha, compartilha esse conteúdo porque vai ser bênção para você e para quem você compartilhar, com certeza. Alexandra, já vamos começar aqui no grosso aqui do conteúdo. Eu só quero chamar a atenção porque eu acho esse texto áureo aqui maravilhoso. Bora. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É o próprio Jesus falando. Então acho que isso daqui já ilustra o que é a lição, do que é ser um bom pastor, o próprio Senhor Jesus. Olha o critério, né? Dá vida por suas ovelhas. Exatamente. Protege. Pronto, é isso mesmo. Nosso Jesus deu o exemplo, então, pastores, vamos aprender aqui um pouquinho como é ser um bom pastor, né? Por favor. Alexandra, a lição, ela coloca assim, nós cristãos, como ovelhas, né? A Bíblia trata a gente como ovelhas. E quais as características, assim, como que a gente pode comparar a ovelha animal com a nossa vida de cristão? Eu acho muito interessante porque a Bíblia, o Senhor, pega um animal frágil, sensível, que mostra a dependência para um pastor. Porque a ovelha, ela não se alimenta de qualquer coisa, ela gosta de comer na mão do próprio pastor, ela se ferida precisa de ajuda, ela é fácil de que os animais ferozes a peguem. Então, a necessidade do pastor para com ela. Então, é um animal muito frágil. E quando nós falamos que ela não come nada diferente a não ser do próprio pastor, tem o bode. O bode, ele come tudo. Lata, qualquer sujeira. E não, a ovelha, ela é mais sensível. E quando nós formos pegar isso para a nossa vida como cristãos, que a Bíblia nos chama de ovelhas, né? O Senhor é o nosso pastor, o pastor e nós somos a sua ovelha, nós temos que ter esse mesmo comportamento. Ou seja, apenas com o nosso pastor. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Ela não se perde. Até existem vídeos na internet, vários pastores, vários rebanhos, e cada um chama e elas atendem. E o mesmo conosco. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor e reconhecer a voz do nosso pastor, também da mesma forma que a ovelha. E como ovelha, mesmo quando ela é tosqueada, né? Eu não me lembro se é no verão que ela é tosqueada, ela continua dando lã. Nós, como cristãos, também temos que dar frutos, evangelizando, pregando a palavra e ter consciência que os nossos dons são apenas do Senhor. Nossos dons e talentos são do Senhor. Então, nós temos essa comparação com um animal tão sensível que o Senhor cuida. Então, essa comparação faz a gente perceber o quão dependente nós somos de Jesus, né? De como bom pastor. O que seria de nós, rebanho do Senhor, sem ser guiados por Jesus? Exatamente. Né? A necessidade de um pastor que nos guie. E é como sempre o quê? O capim fresco. Nós temos Davi, que eu acho lindo o Salmo 23, que ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já li que dizem que deveria ser traduzido como: o Senhor é meu pastor e não faltará. Ou seja, não é nada. Tudo, porque o Senhor não vai faltar na sua vida. E ele narra ali como deve ser o tratamento, porque ele mesmo era pastor. Então ele sabia o dever e como deveria ser o pastor. Beleza, comparação excelente. A gente vendo por esse lado, a comparação é maravilhosa. Agora, nós hoje, nós temos uma visão
pastoral, uma visão, pastor, eu digo, terrena mesmo, diferente do Antigo Testamento, né? Não só o pastor literal ali que cuida das ovelhas, de um rebanho, né, físico, mas hoje nós temos um pastor como uma liderança exclusivamente religiosa. No Antigo Testamento, talvez não teria essa mesma função, né, exclusivamente religiosa. Então, a quem que Deus se referia quando dizia, quando falava aos pastores no Antigo Testamento? Não, tem aqui versículos, vou pegar um versículo apenas para que não fique cansativo. O pastor, como líder do povo, tinha o próprio pastor, né, literal, que tinha a função de ser pastor, no caso nós temos Davi, né, que ele citou agora, e também Moisés. Porque o Senhor chamou ele estava onde? Atrás das ovelhas. Então chamou para que essas pessoas se tornassem líderes do povo, pessoas que já eram pastores. E aqui em Números 27, 17, um versículo que eu acho bem interessante, porque Deus anuncia a morte de Moisés. E Deus fala que saia, 27 e 17, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, a pessoa que ficaria no lugar de Moisés, nós sabemos que foi Josué. Então teria que ser uma pessoa que guiasse aquele povo, um líder. Então, quando nós vemos a Bíblia, algumas citações, sim, pastor literal, né, com ofício de pastoreio de ovelhas, e no caso, pastor como líderes do povo. Líder geral, né? Não somente sim, em assuntos religiosos, teológicos, mas para tomar decisões pelo sim, povo, para guiar. Juiz, né? Juiz, Moisés foi juiz, né, do povo. Trazer aquele povo todo, então ele julgava o povo também. Então acabava sendo também uma liderança política, né, uma atuação social, tudo se misturava na função pastoral. Exatamente. Aqui quando ele chama, né, até achei interessante que tinha marcado que o profeta, que nós vamos falar aqui de Ezequiel, é chamado de atalaia, os profetas eram chamados de atalaia, e já os governantes eram chamados de pastores. Os governantes do povo eram chamados de pastores. Então tem um pouquinho, né? Tem muito a ver com liderança. Sim, exatamente. Né? Sempre à frente. Entendi. Muito bom. Agora vamos fazer entrar num tema um pouco sensível, mas necessário, né? Falando de pastor, a gente lembra lá de Timóteo, em Timóteo 5, 17 e 18, ele diz, resumindo, que o obreiro, ele é digno do seu salário, né? O obreiro é digno de ser recompensado. Agora, Ezequiel 34:3 diz assim: comeis a gordura e vos vestis da lã, matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. Isso Ezequiel profetizando ao povo, né? E condenando a atitude dos pastores daquela época. Né, eles comiam as gorduras, né, então eles se deleitavam nas ofertas que eles recebiam. Mas, ao mesmo tempo, lá em Timóteo, a Bíblia também diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Comenta pra gente como equilibrar isso aí, um e outro, entre eles, né, o que é o certo, como é a melhor conduta, assim, né? Eu acho que Timóteo, ele tenta voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento, quando os sacerdotes, eles se sentavam e dividiam o alimento, ou seja, havia uma comunhão. Só que daí, de repente, nós vemos aqui Ezequiel falando aos governantes e aos pastores ali, os governantes, os líderes do povo, que estavam se aproveitando da situação. Então você pode sim receber, é digno, o obreiro é digno do seu salário, isso eu acho justíssimo, porque ele está comendo do mesmo pão que você. Só que você não pode tentar ou fazer o quê? Se aproveitar disso. Como aqui nós vemos, ele se aproveitava das ovelhas. Como você está falando, nós vemos hoje casos de que existem falsos pastores que se aproveitam e iludem as ovelhas, ou seja, iludem os cristãos. Dessas pessoas, antes de falar
como está falando aqui, comeis a gordura, essa gordura aqui, ela tinha que ser específica, era só para oferta ao Senhor, não era para a pessoa. O humano comenta, a gente olhar aqui, ó, que tem essa passagem, que eu acho bem interessante, está em Levítico, então isso era lei, não era simplesmente falado à toa, como ele mesmo citou. Levítico 3:17. Aqui. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações. Em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Então, essa era a lei já do livro de Levítico. Então, além de se aproveitarem das ofertas, eles ainda estavam comendo do que era proibido, né? Sim. Não é nem porque não era deles, era porque em ocasião de oferta, você não pode comer gordura. Então, eles estavam extrapolando qualquer limite. Sim, estavam passando desse limite. Então, você já vê que estamos se aproveitando da situação. E no versículo 4, que fala, a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Também aqui nós vemos uma negligência, porque a pessoa está magoada, triste, e nada foi feito. E ainda foi feito com rigor em cima dessa pessoa, o que também a lei era contra. Você não poderia cuidar do povo, orientar o povo com rigor e dureza. A própria Bíblia diz isso. Então nós vemos essas comparações de que a Bíblia, como diz o Billy Graham, né, é mais atual do que o jornal de amanhã. E nós vemos que tudo que nós lemos aqui não é diferente do que acontece. Com certeza. Com os governantes, sejam no nível de governo, também o nível de liderança espiritual, liderança em igreja, não é nada diferente. O que aconteceu no passado, infelizmente, está vivo. Então, o Senhor continua relatando os mesmos casos que aconteciam no passado. Então, isso mostra esse versículo, inclusive, que você citou, né? Mostra a omissão, né, dos pastores e da liderança em fazer o que é da sua função, né? Então, se você se omite, é pior do que você abandonar uma função, porque se você abandona, você sai, você desiste, você não tem nenhum benefício, você não cumpre sua função, mas você também não tem o benefício dela. Agora, esses pastores, eles queriam o benefício sem estar em sua função, né? Então, as doentes, eles continuavam deixando doentes, não tinham conselho para dar, se dava, eram conselhos errados, enganosos de seu próprio coração, e realmente não está nada distante, né, do que a gente vive. Se abandonar é melhor, porque se abandona, outra pessoa vai estar naquele lugar. Porque Deus não desampara, né? A ovelha... Exatamente. Deus ampara em algum momento, o socorro vai chegar. É o povo dele. E o Senhor preza pelo seu povo. O que os seus, ele cuida. Aí você vê que a Bíblia também fala, não me lembro aonde, mas ai daquele que faz a obra relaxadamente. Então nós estamos vendo a descrição desses pastores que iludem as pessoas, colocam sonhos, quando nós vemos profecias que não se cumprem, revelações que jamais irão acontecer. Isso, nós podemos ver que as pessoas ficam quebradas, doentes, porque isso machuca. Cria uma esperança que não vai ser concretizada, expectativa, exatamente. Expectativa, porque quem não é o Senhor, é o próprio homem. É um homem que vai e diz alguma coisa e não é de Deus. É para tentar iludir, é para tentar chamar um povo que está disperso. Então acaba trazendo todos esses problemas, essa dispersão, porque logo nos versículos seguintes falam que elas dispersam. E quando dispersam, elas servem de pasto para outras pessoas. Às vezes as pessoas acabam sendo pisadas, magoadas. Tudo isso devido a esses pastores que são infiéis, aproveitadores, comem a lã da ovelha, tiram a lã da ovelha e não quer mais nada, deixam de lado. Não tem esse cuidado, esse amor que nós vemos que o próprio Senhor Jesus tinha.
E tem conosco. Exatamente, mas assim como Deus não deixou o povo dele nesse período desamparado, porque o juízo chegou, mas para que houvesse uma chegada de um tempo em que Deus tiraria do seu povo todo, né, todo embaraço, Sim. toda idolatria, então era para limpar. Deus trouxe o juízo para que isso acontecesse. Com a gente também vai acontecer assim, tá, gente? Porque nada fica impune, né? Não, nada fica impune. Aquele que pastoreia, mas pastoreia mal, é um pastor infiel, é um pastor enganador. Se você talvez já foi ferido por alguma palavra de alguém que disse estar falando em nome de Deus, pode ter certeza. Se for de Deus, vai cumprir. Agora, se você foi magoado por isso e alguém falou em nome de Deus e não era Deus coisa nenhuma, pode ter certeza que o juízo de Deus vai chegar e Deus não tem o culpado por inocente. E nada fica oculto, nem escondido. Exato. Né? O nosso exemplo mesmo é o Senhor. Você falou aqui, ele falava especificamente para os reis, Joaquim e Zedequias. Então, o que eu acho fantástico é que Deus ele cuida dos seus. Ele avisa, Deus ele levanta, sim, ainda hoje, homens e mulheres cheios de unção e intimidade com Deus, compromisso. E muitas das vezes, talvez, eu estava pensando outro dia, será que nós aceitaríamos um Ezequiel? Será, Alexandre? Será? Chegasse e falasse tudo isso para nós queremos que saia daqui, né? Amós também falava, ele vai lá, sai. Ele falou, não, você vai morrer. Porque aquela pessoa é tão íntima e tem tanta Deus na vida, o que falava se cumpria. Porque relacionamento, intimidade, santidade. Então nós temos que, uma coisa que eu busco, eu acho que todo mundo, mas tudo eu falei eu falo sempre, quando eu dava aula, segmento. Porque quando é Deus que fala conosco, queima, você sente aquela vontade, já vem aquele nó, você chora. Deus não deixa ninguém confundido também, né? Exatamente. Então, pedir e ser como a ovelha, o animal, ouvir a voz de Deus, para que você não fique confuso. Verdade. Conhecer a voz do nosso pastor é imprescindível para que a gente caminhe no rumo certo. Falando no bom pastor, fala pra gente assim as características de um bom pastor. O que um bom pastor deve ter, né? E o que o nosso maior exemplo de bom pastor ele tem. Já que você falou, tinha um versículo aqui, que está até na revistinha, que fala a respeito desse mal, e a gente vai ver o bom pastor. Está aqui em Mateus 23:3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, isso é o próprio Senhor Jesus falando. Então, tudo que você observa, o que falam, porque aqui está falando a respeito dos fariseus, que eles impunham a lei, mas eles não moviam nem o dedo, porque eles não conseguiam praticar, né? Sabemos. Então, que você ouça, mas não pratica o que ele faz, porque eles não praticam. E o nosso exemplo aqui é Jesus. Porque o bom pastor, ele dá vida pela ovelha. Como Davi matou o urso e o leão, ninguém sabia. Ele falou quando ele foi diante daquele incircunciso. Ele foi indignado. Ou seja, ele protegia. Aqui em Amós fala que o pastor, ele tira da boca do leão a ovelha, mesmo que machuque a perninha, as orelhas. Então, nós vemos que o pastor, ele ama a própria ovelha. Ele cuida. No Antigo Testamento, o pastor, ele ficava e dormia com as ovelhas. Ele cuidava. As ovelhas tinham nomes, como nós temos o nosso animal de estimação, né? Eu tenho nome, as ovelhas tinham nome. Então, o conhecer, o cuidar, o ficar junto, a preocupação, quando também temos a parábola 99, vai atrás. Se você parar para pensar, foi só uma, fica 99. É um número grande ainda. Sim. Mas não, ele vai atrás daquela. O amor que ele tem por aquela ovelha. Então ele não deixa que ela continue perdida. Ele
quer que continue com ele. O cuidar, o ouvir. E hoje, o que eu acho que nós, como um todo, precisamos de bons pastores. Mas o que eu vejo, quando Deus chama é diferente. A unção de Deus é diferente. O comportamento é diferente. Tem pastores que o Senhor ungiu. Tem pastores que foram colocados. Tem pastores que foram oferecidos. Que isso, não, ninguém se assuste, mas é a realidade. Então, quando um pastor o Senhor escolheu, o comportamento dele é diferente. Se você pede um conselho, é dentro da Bíblia. Ele ouve o que você diz. Primeiro, ele não vai falar dele. Porque o maior serve o menor. É o que nós estamos nos esquecendo hoje em dia. Eu tenho um cargo, né, a nossa denominação não existe pastora. Né? Às vezes chama, mas não existe. De repente, a Vanderlei é pastora. Eu tenho que ser tratada diferente. A gente acha que eu tenho que ser tratada diferente. Então isso já não é um bom pastor. Isso não foi o Senhor que chamou. Foi o homem. Egocentrismo. O pastor de Davi, ele busca, ele procura até... Eu hoje estava falando com uma amiga de um pastor da nossa igreja, que, assim, eu achei ele o máximo. E o pastor em que eu me batizei, que ele me discipulou, ele parava, e eu ia conversar com ele, pois não, Alexandre. E olhava, e ficava me ouvindo. Eu falava, não, ele fala dentro da Bíblia. Aquela voz suave, tranquila, então todos queriam se aproximar dele. Aquela paciência, porque tem que ter paciência. Tem que ser uma pessoa paciente, não pode ser uma pessoa muito colérica, que briga, que xinga, não. Tudo bem, nós sabemos que o Senhor, ele não muda o nosso temperamento, ele muda o nosso caráter. Então, se eu sou muito brava, muito nervosa, eu tenho que pedir que Deus me ajude para que eu possa mudar isso. Então, eu penso que a característica de um bom pastor é se preocupar com a ovelha. Está desgarrada? Motivo que ela está desgarrada. Está machucada? Vamos curar. Vamos nos alimentar. Está fraca? Está fraca porque falta o alimento, que é a Bíblia. Então, o que acontece? É a conversa. Então, se fosse homem, eu jamais queria ser pastor. Porque eu acho que é muita responsabilidade. Então, se alguém que faça isso, eu acho que tem que assumir. É como eu falei, pegar no chifre do boi e vamos lá em cima. E aqui é muito é dado, muito é cobrado, né? Exatamente. Eu acho que a última coisa que um pastor ou um líder deve pensar é nas regalias que isso traz, né? Porque, na verdade, não deveria nem trazer regalias, não, né? Então, há igrejas que, inclusive, eu já participei de uma, que é triste dizer isso e não se escandalize com o que eu vou dizer, mas há igrejas que o salário pastoral era quase 80% da renda da igreja. Misericórdia. Imagina, Sim. Pessoas que contribuíam, né, para a igreja eram pescadores, pessoas simples, pessoas que recebiam no máximo 2 salários mínimos. Uhum. Mas pastores, que na verdade para mim são usurpadores, eles, né, se apropriavam disso. Exatamente. Como se a função dele fosse digna de né, como se eles fossem o próprio Deus, né? Isso, é quase isso, né? Infelizmente a gente tem esses exemplos, mas é realmente o que a Alexandra diz. O nosso exemplo é o Senhor Jesus. O nosso pastor maior é o Senhor Jesus. Né? Não existe homem que vai se comparar, não existe sacrifício algum que homem faça que vai se comparar com o que o nosso Jesus ele fez. Porque o homem, ele nos decepciona. Então, para que você não tenha decepções, não se espelhe, né? Não fique, às vezes colocam algumas pessoas em altares, né? Tipo, não, é perfeito. Não, perfeito é só Deus. Aquela pessoa busca a perfeição. Todos os dias nós buscamos aperfeiçoar no que nós erramos, né? Tirando as coisas, né, do nosso passado, a gente vai deixando, porque sabemos que não é fácil. Depende de cada um, que passado cada um teve antes de vir, né? Assim, entregar sua vida para Jesus, fazer parte desse rebanho, ser uma ovelha do Senhor. Então, é deixar coisas de lado, mas isso é com o tempo.
Então nós temos que olhar apenas para o Senhor Jesus. Ainda assim, com todos esses maus exemplos, ainda assim Deus ainda tem seus escolhidos aqui. Sim. Deus ainda separou pessoas dignas da função, pessoas que se dedicam, que se doam, que sofrem pelas ovelhas também. Então a gente não deve desacreditar de tudo, né? Mas porque o Senhor ainda separou os seus, tem os seus remanescentes. Os remanescentes, Exato. existe sempre. Todo tempo tem Sempre os seus, tem, sempre tem. O Senhor ele não abandona os seus. Às vezes parece difícil, mas sempre tem o remanescente. Sempre tem aquela pessoa que é fiel a Deus, sempre tem aquela pessoa que fala, como às vezes nós usamos, né? Boca de Deus na terra. Sempre tem. O Senhor não nos abandona. Verdade. De forma alguma. Amém. Ainda temos bons pastores. Sim. Alexandra, algum conselho pra gente, algum resumo, algo que você queira acrescentar aqui pra gente finalizar essa aula maravilhosa, perfeita? Vamos lá. Olha, eu estava comentando com você antes. Em João 10, eu estava lendo que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar, que diz assim, João 10, versículo 1. Na verdade, vos digo, é o Senhor Jesus, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. Porque eu acho interessante que quando essas ovelhas estão no curral, elas estão presas, porque elas não saem. Porque elas continuam presas. Então nós podemos pegar, elas estão presas por quê? Porque elas estão ali escondidas, guardadas, embaixo de leis, legalismo. Nós podemos pegar usos e costumes, às vezes prende a pessoa, fica oprimida, não é verdade? Sim. Ali dentro. Essas ovelhas ficam ali, porque nós temos aqui os salteadores, e que não são. Mas quando o porteiro, o Espírito Santo abre essa porta, quando o Espírito Santo se revela a nós, você vê de outra forma. Então, de repente, ele abre a porta, você sai. E você passa a ser um rebanho. E aquele rebanho, ele está solto. Mas ele está o quê? Atrás do pastor. E nós sabemos que o nosso pastor é o Senhor Jesus. Amém. 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 Mesmo fora da lei, fora Sim. né, do peso, né, que a lei traz, nós temos ainda a proteção do nosso pastor, né? Amém. Nós temos a voz do nosso pastor, a ovelha deve conhecer a voz Sim. do seu pastor para ser guiado. E o Senhor, ele está sempre com a gente, guiando a sua igreja. Muito obrigada, Alexandra. Foi um prazer ter você aqui. Na semana que vem, Samuel já tá de volta, tá? Vocês, né, não vão ver mais a minha carinha aqui. Eu sei que vocês vão sentir falta. Não chorem, por favor. Por favor, não chorem. Samuel volta aqui para falar mais um pouquinho com vocês. E não se esqueçam, domingo que vem tem Escola Bíblica Dominical. Não faltem, venham aprender na sua igreja, cada um na sua igreja, sobre a Palavra de Deus, que a lição tá muito boa. A gente só teve uma palhinha aqui, mas lá você vai aprender mais profundamente sobre a palavra do Senhor, tá? Até semana que vem, Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua semana. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Até mais.